Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Muito boa noite, nós estamos começando mais um CBM ao vivo e nós estamos aqui recebendo com muita alegria Ana Kalina e Esté Oliveira, elas que sempre trazem uma música que fala profundamente ao nosso coração. No programa de hoje nós temos um quadro muito especial dedicado a missões estaduais e você não pode perder. Então venha com a gente porque está começando mais um CBM ao vivo. Muito bem, gente, esse é um momento muito especial que você pode convidar outras pessoas para estar conosco. Você que está acompanhando através do YouTube, pegue esse link, compartilhe com amigos da universidade, da escola, do trabalho, pessoal lá da igreja, compartilhe nos grupos de WhatsApp e chame todo mundo, porque o CBM ao vivo tem sempre uma palavra, uma música que vai abençoar a sua vida. E você que está acompanhando através da Rede Super de televisão, não só em Minas Gerais, mas em várias partes do Brasil, você de igual modo pode convidar seus amigos para participar desse momento especial, que é o momento onde o nome de Deus é glorificado e você fica por dentro de muitas coisas que Deus tem feito, não só em Minas Gerais, mas também em outros lugares do nosso Brasil. O programa de hoje vai falar sobre missões. Missões é algo que está no coração de Deus. E, para tanto, estamos recebendo aqui o pastor Otílio Moraes de Castro. Ele é gerente de missões da Convenção Batista Mineira. Após anos dedicando à expansão e fortalecimento da obra missionária, ele é casado com Tânia Lúcia e pai de 3 filhas. Está a um programa conosco para falar de missões estaduais, juntamente com o pastor Érico Daniel, que é gerente de missões da área 4 e é pastor da Igreja Batista Boa Esperança, contribuindo para o fortalecimento e expansão da obra missionária. Ele é casado com Rosane Gomes e pai de Davi Osório e Daniele. É uma alegria, pastor Érico, recebê-lo aqui. Pastor Otílio, mais uma vez, que alegria recebê-lo. Você que tem feito um trabalho belíssimo na área de missões, com tanta experiência, lá na Bahia, Rio de Janeiro, missões nacionais, e agora Deus te colocou aqui nesse estado para dirigir uma área tão estratégica, tão cara para os batistas de Minas Gerais. E a gente tem novidade, né? Novidade de expansão nesse estado. Você tem feito com que os missionários se sintam pastoreados, amados, acompanhados através dos gerentes, certamente que têm feito um trabalho de muito cuidado, de muito amor, né? Porque muitas vezes o missionário fica longe, fica distante e ele precisa desse carinho, desse apoio. Bom, nós estamos em plena campanha de missões estaduais, com esse tema que está na sua camisa, ó, belíssimo, né? Ide a todo lugar. A todo lugar. E eu queria que você falasse um pouquinho como é que nasceu o tema dessa campanha, como é que brotou isso e o que os batistas mineiros podem esperar dessa campanha desse ano. Boa noite, pastor Márcio, querida telespectadores. Esse tema, pastor, ele brotou de um consenso, com base em oração. A nossa equipe de gerentes, não é? Nós reunimos, oramos, buscamos em Deus, analisando, avaliando o desafio que nós temos em nosso estado. Um desafio enorme para a evangelização. E aí, olha, o ID, vem?
que é uma ação, esse verbo chama ação, não podemos parar. Não é? A nossa divisa, Mateus 9,35, Jesus ia nas cidades, vilas, abençoando, pregando, não é? Ide a todos os lugares. Então nós pensamos assim, olha, o nosso Estado precisa da nossa presença. Quando eu falo nossa presença, a presença das nossas queridas igrejas, em todos os lugares, levando esse evangelho, pregando o evangelho, abençoando vidas, abençoando famílias, indo por todo lugar. Aí surgiu esse ide por todo lugar, porque queremos alcançar todos os lugares do nosso Estado. E é importante que quando a gente fala de todos os lugares, a convenção, através da área missionária, tem observado áreas estratégicas, como é o caso dos quilombolas, como é o caso daqueles que vivem, às vezes, de maneira itinerante, como são os circenses, os indígenas. São áreas que a convenção tem olhado de maneira muito especial, não é isso? Olhamos também aí a população em situação de rua, que é um grande desafio para nós. É verdade. É enorme em nosso estado. Portanto, quando a gente olha para um estado tão desafiador geograficamente como é o estado de Minas Gerais, não poderia ser diferente. A gente tem percebido que Minas Gerais recebe a maior população quilombola do Brasil. A gente já ouviu falar isso nesse programa, mas é algo que nos desafia. Nós temos os ciganos, que é uma outra área. E nós temos também, pastor Otílio, os circenses, que geralmente leva alegria, leva entretenimento. É uma população itinerante, mas uma população que também tem as suas dores e os seus desafios. E eu sei que a área missionária preparou um vídeo, uma matéria, através do Renato, e nós queremos conhecer um pouquinho dessa matéria para a gente conversar sobre esse tema. Então vamos acompanhar a gente, você que está em casa, tem uma matéria belíssima falando sobre esse mundo, entre aspas, mágico do circo, mas que por trás revela pessoas que sentem desafios, dores, passa por dilemas, como cada um de nós, e que precisam de cuidado. Vamos acompanhar a matéria, já já a gente volta. Respeitável público, hoje tem marmelada? Não tem, não senhor, mas tem circo na campanha de Missões Estaduais 2026. Vamos conhecer uma família circense que tem sua história impactada em uma de suas passagens pelo interior de Minas. É no distrito de Calixto que a fé e o compromisso com Deus cruza o caminho da trupe itinerante. Eu não sou de família tradicional de circo. O circo me adotou no ano de 1984. Passou um circo na minha cidade chamada Quatituba, eu acompanhei, do senhor Peixinho, Circo Rodeio Peixinho. Aí eu acompanhei. No ano de 1997 eu montei meu próprio circo e estou na luta até hoje. Aí quando passando para uma cidade chamada Calixto, Minas Gerais, que eu conheci o pastor Reinaldo, mudou tudo na minha vida, foi tudo de bom na minha vida depois que conheci o pastor Reinaldo. Conheci os nossos irmãos aqui, que trabalham com circos circenses, num tempo onde o que mais me deixou impactado foi quando nós estávamos na porta da igreja num dia de domingo, na parte da manhã, para acontecer a EBD, e eles nos procurou para entregar o dízimo àquela igreja, e a gente ali interagimos juntos, conversamos juntos, fomos visitá-los, estávamos juntos naquele tempo ali em Calixto. O tempo que a gente ficou acampado, né, lá no Calixto, a gente ia na igreja e a gente devolveu o dízimo lá na igreja. E tinha uns jovens também que acompanhavam, ia para casa do pastor, e para mim era mais difícil por causa do trabalho mesmo, mas os meninos que podiam ir sempre estavam indo na igreja, sempre estavam indo para casa do pastor, estavam sempre junto. O que começou como um encontro após um culto virou amizade, e aos poucos o evangelho foi alcançando outras vidas dentro do circo, através do exemplo e da convivência. Nós admiramos muito eles porque eles têm ensinado por onde eles passam. E nós, lá da Igreja Batista, nós conhecemos eles, e inclusive, né, a filha e o Cari,
começou a participar dos cultos, nos visitar, ela juntamente com seu namorado, e sempre nos cultos, escola bíblica, apanhando uma amizade, tendo acompanhamento com eles e eles conosco. Quando a gente passou no Calixto, aí eu tive a oportunidade de ir na igreja, né, no culto. Se eu não me engano, foi no encontro de jovens primeiro. Aí eu conheci os radicais e a gente fez uma amizade muito boa. Continuei indo nos cultos que eu conseguia ir, na EBD. Direto tinha encontro na casa do pastor, dos jovens, e ali a gente foi se misturando, criou uma amizade muito boa que leva até hoje, né? Por trás do espetáculo existe uma rotina desafiadora. Os missionários compreenderam e valorizaram a realidade dessa família. Um cuidado que gera vínculos verdadeiros e eternos. Nós somos itinerantes. Hoje a gente está aqui, daqui 15 dias a gente está em outro lugar, 30 dias está em outro lugar. Nenhum lugar que a gente passou, a gente teve um apoio da igreja. Sempre o circo ele é visto como um forasteiro, né? Nunca tem cidade que não acolhe bem, e principalmente tem muita igreja ainda que tem um certo tabu, né, com o circo. E no Calixto não, no Calixto foi bem diferente mesmo, a gente foi bem acolhido. Quando a igreja se move, vidas são alcançadas. É nosso papel compreender cada contexto e investir em corações. E depois disso a gente vem mantendo contato e agora, novamente, a gente está junto e até eles para poder auxiliar espiritualmente no que for necessário e que esse tempo de aprendizado, esse tempo de cuidado junto da parte do Senhor na vida deles e eles impactando a nossa vida e a gente fazendo aquilo que também necessita fazer na vida deles, porque o circense é também objetivo e alvo da nossa Convenção Batista Mineira, e nós vamos trabalhando e para que o Evangelho alcance a todas as nações e em todos os lugares. A Igreja Batista de Calixto, em Resplendor, tem caminhado na missão. E você? Porque Ele ainda vai e porque nós vamos com Ele. Ide a todo lugar. Campanha de Missões Estaduais da Convenção Batista Mineira. Ei, pastor Otílio, quando eu vejo uma matéria como essa, eu lembro meu tempo de menino, né? Tempo de menino, eu lembro meus pais me levando para o circo. E eu até hoje sou apaixonado pelo mundo do circo. É muito bom. Não é bom? Onde tem o palhaço. No passado tinha os animais, não é isso? Hoje não tem mais animais, porque foi proibido. Mas a gente percebe que o lugar do circo é um lugar onde as famílias se reúnem, em torno da pipoca, em torno da alegria. Mas por trás de tudo isso, existem famílias, realidades, existem conflitos, existem problemas por trás daqueles que fazem rir, mas que muitas vezes precisam de um abraço, de um carinho. E os batistas mineiros, através da sua área missionária, estão atentos aos circenses em Minas Gerais. E isso é um desafio não só para os missionários, mas eu penso, pastor Otílio, para todas as igrejas, as 1.200 igrejas e congregações devem também estar atentos ao mundo do circo. Isso aí, pastor Márcio. Olha, aqueles promotores da alegria, né? Promotores da alegria, às vezes, como você falou aí, estão vivendo a maior tristeza. Olha aí, é a hora das nossas igrejas, neste momento de campanha de missões, serem avivadas, motivadas a chegarem também ao circo, aos circenses. Esses circenses, eles precisam também do amor, da graça, da maravilha, da verdadeira alegria que só Jesus Cristo pode dar. É verdade, é verdade. Bom, como eu disse, eu sou apaixonado por circo e eu tenho um hábito desde algum tempo, desde que chega um circo, Érico, aqui em Belo Horizonte, eu gosto de visitar o circo. E eu tenho um pastor aqui em Belo Horizonte, pastor Genuíno, que aliás quero mandar aqui o meu respeito, o meu abraço para o pastor Genuíno. Ele foi criado no circo, a família dele é circense. E ele tem me ajudado a visitar os circos. A gente vai lá, a gente ora, a gente já levou ônibus com médico, dentista, e que alegria que eles ficam. A gente toma café com eles, é uma delícia. E eles ouvem a palavra de um Deus
como você disse, que tem a verdadeira alegria. Eu queria deixar um desafio para você que está em casa, você que é pastor, você que é líder de missões, você que ama Jesus. Quem sabe você pode se aproximar do circo com esses olhos do cuidado. Na pandemia, olha isso, pastor Érico, na pandemia, a Convenção Batista Mineira, através da sua área social, a nossa gerente Dorothy, nós distribuímos milhares de cestas básicas. E um dos nossos alvos eram os circenses, porque as lonas estavam fechadas, não tinha espetáculo, não tinha recurso, e os batistas mineiros, então, atenderam aos circenses. Toda semana a gente levava cestas básicas para todos os circos que estavam instalados em Minas Gerais. Foi um grande movimento e isso foi uma experiência muito especial para nós. Então, você usou a expressão aí, aqueles que fazem... Promotores da alegria, Promotores da alegria precisam da verdadeira alegria que é de Jesus Cristo. Bom, o pastor Érico está conosco, ele tem uma experiência da sua área que envolve o circo e a gente vai conversar com ele já sobre isso, como que a área que o pastor Érico tem trabalhado, através de um dos seus missionários, atuou no circo e a gente quer saber tudo sobre isso, mas antes a gente vai receber aqui mais uma vez a Ana Kalina e a Esté Oliveira com uma música que vai falar certamente ao seu coração. Com toda urgência, ide com todo o amor, levando a esperança na dor, e ide para discipular a fim de multiplicar e discipular e multiplicar e discipular. Ide aos quilombolas, oferecendo a mão ao morador de rua, leve a compaixão, ide pelas montanhas, vales do nosso chão, ide pregar o reino, a grande transformação. Quem vive lá no circo precisa ouvir falar do Cristo que veio ao mundo para nos salvar, do Cristo que veio ao mundo para nos salvar. Ide a todo lugar, ide com toda urgência, ide levando o amor, levando a esperança na dor, ide para discipular a fim de multiplicar e discipular e multiplicar. De alcançar os índios, levando a salvação, apresentar Jesus é a nossa maior missão, e de alcançar ciganos com o amor de Deus. Cristo se entregou, por eles também morreu, e de pela cidade sempre levando a paz. Avante, avante, batistas de Minas Gerais. Avante, avante, batistas de Minas Gerais. Ide a todo lugar, ide com toda urgência, ide com todo o amor, levando a esperança na dor, ide para discipular a fim de multiplicar e discipular e multiplicar e discipular. Ei, coisa boa. Gente, eu estou apaixonado nessa música, já falei para o pastor Otílio. Ainda bem que essa música, gente, vai durar 5 anos, porque tradicionalmente
a gente tem uma música para cada ano, não é isso, pastor Otílio? Mas o pastor Otílio trouxe uma ideia que eu estou, assim, muito feliz com ela, especialmente porque nós acertamos na música. Pastor Atilano Muradas, que é muito meu amigo, é o compositor dessa letra e dessa música. Nós já ouvimos essa música sendo interpretada pela voz de Josimar Bianchi, ficou belíssima, e agora com Ana Kalina e a Esther Oliveira. Eu acho que você tem que pegar esse vídeo e mandar lá para o Atilano, porque ele vai ver a música dele sendo interpretada agora com vozes femininas, lindíssima, lindo. Não é verdade? Tocando em pontos especiais, inclusive falando sobre os circenses. Pastor Érico, alegria recebê-lo aqui. Eu sei que você está chegando como gerente em uma das áreas, a sua área, a área 4. A área 4, um grande desafio, e você tem naturalmente já uma experiência através de um dos missionários que atuou com o circo. E eu queria que você contasse como é que foi isso, qual foi a experiência, o que ele te contou que fez lá e quais os resultados. Boa noite, pastor Márcio e aos demais que nos assistem. Uma das habilidades do pastor Reinaldo é esse reconhecimento dessa cultura, desse ambiente, né? Ele lida muito bem no meio e ele conseguiu identificar que tem uma família ali que faz outras famílias sorrirem, mas que essa família tem suas necessidades, tem suas realidades, são pessoas, tem um casal ali, tem filhos e tem sonhos, tem seus desafios, como toda e qualquer família. Então o pastor Reinaldo fez essa leitura muito bem feita e conquistou a confiança dessas famílias e tem feito um trabalho exemplar, né? Ele não alcança apenas essa família em si, mas o que me chamou a atenção foi o fato dele ser convidado para, durante a apresentação, ou às vezes antes, ou às vezes pós-apresentações circenses, ele está com teatros que a igreja dele produz, teatros ministrando a palavra através do teatro pelos jovens dele, né? Então me chamou muita atenção essa habilidade do pastor Reinaldo, que é fantástica, é um dos nossos missionários promissores que tem feito um trabalho exemplar na nossa região, na nossa área. Então, pelo que eu estou entendendo, o pastor Reinaldo Sim. tem um grupo de jovens que tem uma equipe de teatro, eles levam o teatro para apresentar no circo para os circenses, seria isso ou não? Para os circenses e as famílias, durante as apresentações. E pessoas se convertem, pessoas entregam a vida a Jesus, depois o pastor Reinaldo vem fazendo um trabalho de cuidado. Do próprio espetáculo, é isso? Do próprio espetáculo. Então, um dos números do espetáculo passa a ser o teatro da igreja? Da igreja, isso aí. Gente, que coisa extraordinária. É. Eu não sei se na matéria a gente gravou isso, mas algo que vai além, né? Você sabe que eu estive visitando uma família de circense, né? A Lona fica sempre ali perto do Minas Shopping, aqui em Belo Horizonte, e eu fui visitar, gente, esse circo, e a gente foi tomar café com eles, né? Tomando café ali com os circenses, na parte da manhã. Eles sempre compartilham um pouquinho da sua vida, dos seus desafios, e eles compartilharam uma dor. Olha que interessante. Você que está em casa, veja o que está por trás da alegria, atrás do picadeiro, atrás dos palhaços. Existem dores. E uma das dores que eles me compartilharam era o que eu nem sabia. Olha isso, eu não sabia. Eles disseram, olha, a gente tem uma dor, pastor. Eu falei, qual seria? Aí contaram algumas, e uma delas de não poder votar. Eu não sabia disso. Eu falei, mas por que vocês não podem votar? A gente não pode votar porque nós não temos endereço fixo. E uma das exigências para votar é que você tenha um endereço físico, né? Fixo. E eles não têm. Cada hora eles têm um endereço diferente e eles queriam votar. Que fique aqui um apelo, né, para os nossos parlamentares, quem sabe criar uma lei que permita os circenses, que são brasileiros, ou os que são, né, porque temos circos internacionais, para que eles possam votar. Mas também compartilharam, pastor Érico, desafios espirituais, necessidade de oração, de aconselhamento, de cuidado. Eu imagino que o pastor Reinaldo tenha também essas habilidades e tenha algum tipo de ação nesse sentido, né? De cuidar deles com aconselhamento,
com pastoreio. Ele te contou algo parecido com isso? Nós precisamos lembrar que tem uma família ali, com suas necessidades físicas, emocionais e espirituais, né? O pastor Reinaldo, ele tem essa habilidade, né? Ele fez capelania escolar, tem aconselhamento cristão, né? E ele visita, essa habilidade dele chama a atenção por isso. Porque às vezes a família liga para ele, pastor, nós estamos em tal cidade. Ele se desloca para passar um tempo com essa família. Ele é aquele pastor que muitas vezes, até nas fotos que a gente vê, nos vídeos e tudo, nesse convívio dele, é aquele pastor de sentar no chão com a criança, trazer para o colo, ouvir, caminhar junto. A igreja dele é muito movida na direção de ação social. Então, ele tem sim a habilidade necessária e é um pastorzão. Tem um coração no reino, cuidando de famílias. É uma habilidade admirável dele. Pois não, pastor? Um aspecto interessante aí, pastor Márcio, Érico, é o discipulado. Ele reúne com esse pessoal, com essa família que o pastor Érico mencionou, faz ali o discipulado com ele, e que já tem alguém batizado, que foi batizado ali, né? Já membro da igreja, mesmo dessa forma itinerante, né? Mas ele trabalha acompanhando ali, discipulando, para que eles possam multiplicar entre eles. Olha que coisa interessante. Seria um missionário autóctone, circense. Porque a partir do momento que você tiver alguém ali... Dentro, fica mais fácil. Fica mais fácil. E hoje, um ponto interessante que o pastor Érico trouxe aqui, que ele não se restringe ao circo quando está na cidade. Ele viaja até o circo, porque eles naturalmente ficam se deslocando. E temos também hoje, o pessoal que está em casa, você que tem um coração missional, temos a tecnologia a nosso favor. Quando estiver muito longe, a gente pode fazer discipulado, e esse discipulado pode ser também online. Isso. Portanto, não tenha dúvida que o amor pelos circenses não está só na música de missões da Convenção Batista Mineira, está também na prática. E a gente, ação ali. Na ação, isso é lindo, vendo a igreja, olhando com sensibilidade a comunidade ao seu redor, que inclui os circenses também. Mas, pastor Érico, além desse cuidado do pastor acompanhando o pastor Reinaldo, existem outros missionários que estão na área 4 e eles também agora apresentam as suas próprias necessidades espirituais, emocionais. E você agora, como gerente, você tem a responsabilidade de cuidar desses missionários, de acompanhá-los nesses eixos, porque eles são os que cuidam, mas eles também precisam de cuidado. Como é que tem sido esses primeiros passos nesses relacionamentos? Eles têm realmente necessidades que precisam ser atendidas e como é que você tem conseguido viajar, acompanhá-los? É presencial? É online? Como é que tem se dado o seu ministério nesses primeiros passos? É preciso entender, pastor Márcio, que são famílias que cuidam de famílias. E tem casamento ali envolvido. Tem filhos ali também envolvidos, né? E o cuidado ele pode ser hoje, graças a Deus, nós temos a tecnologia, então presencial e online. Então a primeira atitude que nós tomamos foi, devido à distância, a área é muito extensa, são 9 associações e 26 famílias missionárias. Então, devido à distância, a primeira postura foi, vamos coletar os dados, família por família. E, posteriormente, nós estamos visitando família por família. E intervindo, por exemplo, em situações, porque o missionário, ele lida com diversas situações que abalam, muitas vezes, seu emocional. Então, como é que ele lida com isso? Com quem que ele conversa? E, às vezes, ele tem até mesmo seus próprios problemas, seus dilemas de família para resolver. Então, a visita de um gerente para ouvir esse missionário, para orar com ele, para ele dizer assim, não, eu tenho alguém com quem eu posso contar, que vai intervir onde muitas vezes eu não estou vendo, é de suma importância. Então tem sido um momento muito prazeroso, de muito aprendizado, né? E Deus tem sido bondoso para conosco, nos permitindo cuidar de vidas tão preciosas que são os nossos missionários. Preciosíssimos, né? Amados pelos nossos batistas mineiros. Missões está no coração dos batistas e nós louvamos a Deus por isso. Gente, vamos ouvir uma boa música e daqui a pouquinho a gente está de volta aqui.
formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus, sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus, sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Gente, Ana Kalina, Esté Oliveira, mais uma vez eu já disse para elas que se eu pudesse eu faria um trio com elas. Elas até aceitaram, mas eu achei melhor ficar por aqui mesmo, porque é uma delícia ouvi-las, que Deus possa continuar abençoando muito a vida de vocês. E aqui embaixo da tela, gente, tem o contato com elas, vocês que queiram saber um pouquinho mais do ministério delas, por onde elas andam, tem um contato que vocês vão poder chegar no Instagram delas. Está aqui embaixo da tela, @Ana E. Está ruim de ler aqui, mas é o que está escrito aí para você. Muito bem, gente. Então, através desse Instagram, vocês vão poder chegar até elas. Pastor Érico, uma alegria recebê-lo aqui. Deus abençoe muito o seu ministério. Pastor Otílio, sempre muito bom tê-lo aqui. Você que está no mês de missões, que Deus dê energia para rodar todo esse estado e junto com os gerentes, com os nossos missionários, fazer uma campanha lindíssima que vai resultar no final em vidas tocadas, alcançadas, circenses transformados, quilombolas, ciganos, e faltou um. População em situação de rua. Situação de rua, tudo isso aí que a área missionária tem alcançado. E você que está em casa, você que quer envolver a sua igreja, você quer envolver a sua família, você que é empresário, quer envolver-se na obra missionária, aqui em Minas Gerais, tem um QR Code aqui embaixo que você pode dar a sua oferta, lembrando que 100% da sua oferta é destinado para a obra missionária. Hoje nós temos 72 famílias de missionários e mais 26 radicais, são jovens radicais, mineiros de outros estados da nossa federação, mas também de outros países que ficam fazendo a obra de Deus através de missões, são jovens missionários. Então você pode entrar nesse grande projeto de Deus fazendo a sua oferta e o QR Code é uma forma de fazer isso. Está chegando agora o quadro O que vai pelas igrejas com Ellen. Ellen conta tudo para a gente que vai acontecer aqui no estado de Minas Gerais.
Boa noite, pastor Márcio e todos que nos assistem nessa noite. Vamos com a nossa agenda. Nos dias 26 e 27 de junho, acontece o evento Espontaneidade em Belo Horizonte. E no dia 27 de junho, às 17 horas, a Regional 2 promove um encontro de mulheres na PIB Vista Alegre. E também no dia 27, às 15 horas, a Igreja Batista no Palmares realiza a Tarde da Alegria, especial para crianças e adolescentes. E no dia 28, às 19 horas, acontece o culto de celebração dos seus 28 anos. Atenção, pastores, líderes e seminaristas. As reuniões semanais da Ordem acontecem todas as quartas, às 8h30, na Igreja Batista Memorial, em Belo Horizonte. E é hora dos parabéns. Dia 25, a Segunda Igreja Batista São Benedito completa 48 anos. E dia 26, a PIB Itabirito celebra 49 anos, com programação especial no dia 28 de junho, às 19h30. E dia 28, a Igreja Batista Palmares comemora 28 anos. E ainda, dia 28, às 18 horas, a Igreja Batista Salvação, no Cidade Jardim, celebra seus 19 anos, na Avenida do Contorno, número 8841, Gutierrez, em Belo Horizonte. Parabéns para as igrejas. E se você quer mandar também as novidades da sua igreja, entre em contato conosco pelo e-mail, o que vai pelas igrejas, @batistasmineiros.org.br. É com o senhor, pastor Márcio. Ellen, coisa boa, sempre é bom saber que as nossas igrejas estão atuantes e tem muita coisa acontecendo nas nossas 18 associações, mas também nas nossas igrejas. Aliás, se você tem alguma coisa que vai acontecer diferente na sua igreja, um congresso, alguma ação especial de rua, missionária, conta pra gente, porque nós vamos ter a alegria de compartilhar aqui no CBM ao vivo. Está chegando agora o pastor Ramon Márcio, junto com o seu entrevistado da noite, para falar sobre educação. Esse é o quadro Educação em Pauta. Pastor Márcio, estamos aqui mais uma vez com Educação em Pauta, com a presença ilustre do professor Valcenir Braga, o CEO da Rede Batista de Educação. Obrigado pela presença, professor. Obrigado, é uma alegria poder estar aqui, é uma honra poder falar sobre esse tema tão relevante que é a educação. Educação, nós vamos falar sobre educação. Antes a gente vai assistir um vídeo de um campeão, um garotinho campeão, Marcelo, campeão de hipismo. E o apoio que o colégio dá, o suporte que o colégio dá para que ele tenha muitas outras vitórias. Vamos assistir essa matéria com a Dani Savassi. Hoje vamos conhecer o Marcelo, estudante do 4º ano, que vem de uma família de cavaleiros e amazonas. Apaixonado por cavalos, ele seguiu os passos dos pais e avós no hipismo. Com apenas 9 anos, já é um campeão. Um menino disciplinado e muito determinado. Olá, pastor Ramon, hoje eu tô aqui, ó, a caráter, toda de amazona. Tô bonita? É porque eu vim aqui na unidade de Ouro Branco, pra quê? Pra mostrar mais um aluno campeão aqui do Colégio Batista Mineiro. Dessa vez é o Marcelo, ele é campeão de hipismo e a gente vai contar a história dele. Vamos lá? Eu gosto de cavalo desde os meus 2 anos, porque minha família sempre foi muito conectada com equitação. Minha mãe montava, meu tio montava, meu avô montava, todo mundo montava da minha família. Aí eu quis montar também, porque é bem legal montar. E você montou pela primeira vez com 2 anos de idade? 2 anos de idade. O que você sente quando você tá assim no cavalo? Eu sinto alegria, porque eu penso que é um animal bom, um animal legal, é um esporte bom também, porque mesmo que não seja muito conhecido, é um esporte que também ensina muito. A coordenadora Eliana fala como é o Marcelo e o apoio da escola na vida dele. Marcelinho é um estudante muito carinhoso, é um menino assim comprometido com seus estudos
É uma criança que é um diferencial na sala de aula. O apoio da escola em relação a isso é o entendimento também no cronograma de provas, né, nas ausências dele. Então a escola dá esse suporte no sentido de apoiá-lo para ausentar, e nós ficamos sempre na torcida, na expectativa, aguardando as fotos para divulgar aí mais uma estrela da nossa unidade. Com apenas 9 anos, Marcelo já demonstra muita maturidade. E Emiliana, mãe dele, fala de onde vem essa qualidade e como o colégio participa na construção do caráter dos seus alunos. Ele é uma criança muito madura, muito dedicado, mas vem também da estrutura familiar, vem da estrutura da escola, que apoia muito, da disciplina, né? Eu sou ex-aluna do Colégio Batista, então eu aprendi, tenho 43 anos, então a minha vida inteira eu aprendi que o melhor ensino é o exemplo. Entre treinos e estudos, Marcelo equilibra a rotina intensa com foco e responsabilidade e aprende que muitas vezes é preciso abdicar de momentos de prazer para ser um campeão, como nos conta Emiliana. Muita dedicação. Aqui onde a gente mora em Ouro Branco não temos uma hípica que ele possa treinar, então ele treina em Belo Horizonte, ele treina aos finais de semana e às quintas-feiras pela manhã. Ele se dedica tanto, ele abre mão de às vezes estar com os coleguinhas, aniversário dos coleguinhas e festividades da escola, né? Por exemplo, a festa de Dia das Mães sempre é nos finais de semana e eu perco, né? E eu sei que vai acabar no 5º ano e eu já estou triste de que eu perdi algumas, mas eu entendo, é tudo pelo sonho dele, por aquilo que ele deseja. O hipismo é mais do que somente elegância. Ele exige também, assim como todo esporte, esforço, dedicação e muitas vezes abrir mão de muitas coisas. Vamos ver onde é que o Colégio Batista entra nessa história. A minha prova normalmente são nas sextas e normalmente os campeonatos não são no meio da semana, são sexta, sábado e domingo. Aí acaba que sempre pegando uma prova. Aí é bom que o colégio sempre ajuda a deixar uma prova de reposição. Um dia ele falou uma coisa que eu achei tão bonitinho. Ele perdeu o campeonato, ele falou assim: mamãe, eu perdi, mas eu aprendi. Então é uma lição que ele tira a cada campeonato, a cada disputa. Ó, que o Marcelo tá me treinando aqui para eu competir no próximo campeonato brasileiro de piso. Será que eu consigo, pastor? Eu acho que sim, você sabe por quê? Porque uma vitória é construída com esforço, parceria e propósito. Tudo que a gente encontra aqui na Rede Batista de Educação. Quer saber mais? Entre em contato pelo site que está aparecendo aí no seu vídeo. Eu sou Daniela Savassi, para o CBM ao vivo é com vocês aí no estúdio. Obrigado, Dani. Excelente. A Dani é uma amazona. A Dani é uma dama, mas também uma amazona. Você viu que ela estava caracterizada, professor Valceni. Aquilo ali não é roupa alugada, não. Aquilo ali é roupa de quem realmente conhece do assunto. Ela é do ramo mesmo. Parabéns. Linda matéria. Obrigado a Emiliana, a mãe do Marcelo, ao Marcelo, esse menino lindo e campeão. E a coordenadora Eliana, que participou dessa matéria também, nos mostrando aí o quão empenhado, engajado está o colégio e a sua equipe acadêmica em conciliar, né, excelência acadêmica e desempenho esportivo, que é o caso aqui nesse esporte tão bonito, né? Um garotinho montado a um cavalo, e com altos saltos, já desde a tenra idade, mas acompanhando aí uma tradição familiar, né? Isso fazendo parte de um colégio que abraça, que envolve, que cuida e que se flexibiliza para oferecer suporte para que ele continue treinando, para que ele continue vencendo. É assim que tem sido, né, professor Valceni? Exatamente.
o Colégio Batista Mineiro e o Colégio Batista Brasil também são escolas da nossa rede. Ele procura ser parceiro dessa caminhada do nosso estudante na sua vocação, né? Então, nós vemos aí o Marcelo, né? Esse estudante tão disciplinado, já um campeão, tem a idade, né? Então, assim como acontece com o Marcelo, o colégio apoia, ele é parceiro, ele procura flexibilizar o melhor que pode os seus processos para poder apoiar o desenvolvimento da carreira desses estudantes, né, como o Marcelo e tantos outros, né? E nós temos estudantes que brilham nas suas dimensões respectivas, né, nas suas áreas de interesse, e o colégio tem muita satisfação em poder estar junto dessas famílias, né, e apoiar os estudantes. Por que o esporte exige tanto, professor Voceni? Você pega um tenista como esse jovem de sucesso hoje em dia aí no Brasil, representando o Brasil, João, né? E aí eu fico imaginando que os treinos, o esforço, o trabalho, a disciplina ali no esporte, ela exige tanto que alguns poderiam pensar em desistir. Nós temos o Colégio Batista que temos como ex-aluno o Estevão, um campeão, só não está na Copa do Mundo na convocação por causa de uma lesão, infelizmente, né? Mas é muito fácil da gente imaginar que se eu precisar de tanto esforço, de tanta concentração, eu vou ter que tirar isso da escola, porque na escola também precisa de esforço e concentração, mas o Colégio Batista está dizendo não. Aqui nós temos um programa, nós temos um acompanhamento, nós temos mais do que isso, uma cultura de fazer com que você se desempenhe bem em todas as áreas. Exatamente isso. É necessário que haja um esforço, assim como a família ela se ajusta, né, para poder apoiar esse campeão, né? Assim também a escola também ela procura se ajustar no melhor que pode, nos limites da lei, naturalmente, né? Então ela se ajusta para poder apoiar os seus estudantes, atletas, né, que às vezes têm que disputar torneios, né, e campeonatos muitas vezes nacionais e às vezes internacionais. E é necessário que a escola também esteja junto, torcendo, né, e fazendo o seu melhor para ser parceira dessa caminhada, né? Então, a gente viu aí um exemplo lindo, né, do Marcelo, sua família, né, e que tem dado um bom resultado, né? E quando eles alcançam, né, o título, né, e o seu desempenho superior, toda a comunidade ganha com isso. Professor, gostei muito da sua fala, da comparação, de que assim como a família se ajusta, a escola se ajusta. O Colégio Batista Mineiro é uma família para os seus alunos, para as famílias que estão envolvidas? Não há dúvida de que o Colégio Batista, uma das suas qualidades ele procura estar sintonizado, primeiro com a comunidade onde ele está inserido, né? Ele fala a linguagem da região, depois ele procura falar a linguagem da família e, por último, ele fala a linguagem do estudante. Então, ele vai se ajustando, colocando foco, né? E esse é um dos segredos do sucesso da escola. Ele está junto da família e ele chama a família para junto. Não somente chama para junto, mas ele procura, no que ele pode, inclusive apoiar essa família, como nós temos, por exemplo, um programa que é inédito no Brasil. Nós temos um programa chamado Batista Família. Ele visa apoiar as famílias na educação dos seus filhos. Ou seja, se alguém está com dificuldade com os seus filhos no processo educacional, não sabe como é que está lidar com os adolescentes, por exemplo, em casa, então o colégio tem um programa para apoiar a família nisso aí, né? Então o Colégio Batista ele é parceiro da família e a educação, pastor Ramon, ela exige que haja essa parceria muito junto. A família tem que estar próxima da escola e a escola próxima da família para que esse estudante ele seja apoiado duplamente. E depois entra também a sociedade, para que ela, com seus exemplos, né, possa continuar educando essas nossas crianças e adolescentes. Professor, quero ouvi-lo de uma maneira muito especial e particular da sua vida, porque, ao que percebe, o senhor é um homem de sucesso, um homem maduro, mas às vezes as pessoas tendem a entender que sucesso é o resultado final, né? Mas ao longo da vida, do esforço, do processo e do progresso, nós vemos, e eu estou citando a sua pessoa, a sua própria carreira, que a gente conhece e sabe que é uma vida de sucesso, né? Um líder de sucesso, mas eu estou citando isso para dizer que a organização tem a visão do seu líder, do seu gestor,
né? E o Colégio Batista, ele também crê que o sucesso é um progresso, de que é um caminho. A gente não tem que pensar só num destino, ver um campeão e não ver a sua rotina diária, os seus treinos às 6 da manhã, às 5 da manhã, o seu estudo. Fala pra gente, o colégio vê, como eu vejo na sua pessoa, na sua trajetória, na sua história, o colégio vê dessa forma. O sucesso é um processo. É um processo, assim como quando você vê a torre de um prédio muito alto, né? Você pode saber que existe uma base, um fundamento, e depois você tem os andares intermediários que você vai construindo. Então, uma construção, uma carreira de sucesso, ela é suportada por várias fases de edificação muito bem fundamentadas, né? E quando você vê, então, um campeão, né, como o Marcelo, pode saber que houve, como ele ali colocou, houve renúncia, ele colocou disciplina em ação, ele colocou foco naquilo que ele queria, e a vida é assim, é de escolha. Se você não souber fazer escolha, você vai tentar fazer muitas coisas ao mesmo tempo e não vai chegar a lugar nenhum. É necessário você colocar foco. Ele falou, eu comecei a montar porque os meus avós, meus pais montavam, então eu fui montar também, eu queria montar. E ele mostrou aí, quer dizer, que como é que se constrói o sucesso. É de escolha e de dedicação e de disciplina. E aí você vai ter as pessoas que te apoiam. E todo mundo quer apoiar alguém que tem foco, que tem um sonho e compartilha esse sonho, como o Marcelo está fazendo aí, né? Então a família se move, a escola se move. Por quê? Porque ele sabe o que está querendo, ele tem um sonho e ele coloca esse sonho em ação. Então é necessário que haja renúncia. Então o sucesso ele é cercado por disciplina e por renúncia, mas não é uma coisa ruim e triste, não. O sucesso ele vai trazer muito prazer e então vai valer a pena. Visto que essa caminhada de foco e disciplina vai abrir também outras dimensões na sua vida, vai ter outros ganhos. Ele poderia, com certeza o Marcelo, você viu ali a coordenadora Eliane falando, ele é um bom estudante, ele é elogiado na sala, né? A vizinhança deve gostar muito dele, ele deve ser apreciado e admirado pelos colegas. Então, veja que não foi ruim ele abrir mão de certas coisas para ter essa caminhada de sucesso que cercada por disciplina e de renúncia, porque ele acessa outros níveis de prazer e de satisfação. Muito obrigado, professor Valceni. Que bom a gente perceber que o colégio é um parceiro do sucesso do outro, do sucesso dos seus alunos. O colégio não tem hipismo, o colégio não tem cavalos, mas o colégio tem uma participação especial na vida dessa criança que já é um vencedor. O colégio dá o suporte necessário para ele e para a família, para que ele tenha o sucesso pleno ao longo de uma vida longa que Deus ainda o dará. Se Deus quiser, ele será um campeão para muitas e muitas décadas. Deus abençoe essa criança, essa família. Glória a Deus pelo Colégio Batista. Pastor Márcio. Pastor Ramon Márcio, muito obrigado. Nós, batistas mineiros, estamos gratos a Deus pela nossa rede batista de educação. Temos 25 unidades, não só em Minas Gerais, mas em vários estados da nossa federação. Louvamos a Deus pela vida do professor Valceni Pereira Braga, que é o nosso diretor-geral, e os nossos queridos alunos. Temos hoje mais de 15 mil alunos e mais de 2.600 colaboradores. Esse grande movimento educacional pertence à Convenção Batista Mineira e às 1.200 igrejas. Por isso eu quero desafiar você que ore pela vida da nossa rede batista de educação, por cada professor, coordenador, colaborador e pelos diretores, em especial pela vida do professor Valceni Pereira Braga. Nós estamos chegando num momento muito especial. É o momento que nós vamos colocar diante de Deus a sua vida, a sua família e, quem sabe, os seus desafios. Está conosco o pastor Otílio, que é o gerente de missões estaduais, e ele vai orar pela sua vida. Então é o momento de você concentrar-se e elevar os seus pensamentos ao Deus Criador, sustentador e todo-poderoso, porque Ele pode transformar a sua realidade. O Senhor tem poder para isso e nós cremos no poder da oração. Então vamos orar nesse momento e o pastor Otílio vai nos conduzir nesta oração. Deus maravilhoso, grandioso,
Louvado para todo sempre seja o teu santo nome, Senhor. Senhor, como te agradecemos por este momento que estamos vivenciando juntamente com as tuas igrejas no estado de Minas Gerais. Nesta campanha, Senhor Deus, que tem impactado vidas, comunidades, como os quilombolas, como os índios, como os circenses, como aqueles que estão em situação de rua, Senhor. Continua, Senhor Deus, a mover o teu povo amado, o teu povo querido, resgatado pelo sangue precioso do teu Filho amado. Senhor, agora eu te peço de uma forma toda especial, por esse querido, por essa querida telespectador, esse homem, esta mulher, este jovem, esta jovem, este pai, esta mãe, esta família, Senhor. O Senhor sabe da necessidade que eles estão vivenciando, enfrentando. Abençoa, Senhor Deus, dá a solução, dá a direção que está em Cristo Jesus, teu Filho amado. Quero te pedir, Senhor Deus, que a tua graça, que a tua paz recaiam sobre cada uma dessas vidas queridas. Obrigado, Senhor Deus, por este momento, por esta campanha. Abençoa-nos em tudo, Senhor, e esteja a mover mais e mais as tuas igrejas. Oramos assim, gratos a ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus seja louvado. Nós louvamos a Deus muitíssimo pela sua vida, agradecemos o pastor Érico, agradecemos muitíssimo mais uma vez o pastor Otílio e a você que esteve conosco até agora, a sua família, a nossa gratidão. O programa está encerrando, mas os nossos conselheiros da Touch Peace continuam ao vivo e 24 horas à sua disposição. A Touch Peace é o primeiro aplicativo mundial de ajuda emocional em videochamada, isso mesmo, uma pessoa real em vídeo, 24 horas e gratuito à sua disposição. Nós temos ele disponível em português, tanto no Brasil como em Portugal. Temos ele em espanhol, em inglês e também mandarim, com a nossa base lá em Manila, na Filipinas. Você pode utilizar apontando o celular para esse QR Code na tela, baixando, usando, mas também compartilhando com aquelas pessoas que você imagine que possa precisar. Deus abençoe você, até a próxima segunda-feira, se Deus assim permitir. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto deva a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história.